Então o homem, vejam bem, quantos homens caem pela sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Vítimas de seu orgulho, vítimas de sua ambição. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de prevenção, por mau comportamento, ou por não terem limitado os seus desejos. Eu estou lendo o Evangelho, gente. Não estou dando a minha opinião. Não é uma opinião particularista da nossa casa, do mentor. Eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, livro básico da doutrina dos Espíritos. Aqui está colocado pelos amigos espirituais, falando sobre as bem-aventuranças. Logo, não é Deus que está castigando aquele que está passando por momentos de aflição. Ao contrário, Deus está permitindo que a aflição venha, que exista aflição. Por quê? Porque só a aflição é que vai despertar-nos. Por que eu estou sofrendo? Por que eu sofro, fulano não sofre? Porque nós sempre achamos que o outro não sofre também. O outro sofre tanto quanto nós. É que nós estamos tão desligados de nós e do outro, que nós achamos que nós somos o único que sofre. Que quando eu olho para baixo, eu só vejo o meu umbigo. Só o meu umbigo. O umbigo do outro, eu não acredito, ele não tem umbigo. Só eu que tenho. Dores só eu que tenho. Tudo foi contra mim. Eu, quando nasci, não tinha nem lua no céu. Nem lua. E aí como é que fica? Né? Sou um azarado, é olho gordo. Estou pagando um pecado, talvez do meu pai, da minha mãe, porque eu não me lembro de ter feito nada de errado. E nós vamos arrumando assim 1000 razões. 1000 razões. É olho gordo, sim. Nós vamos verificar aqui que é olho gordo, sim. Mas o meu olho gordo, que fugiu, o olho que ficou até fora do tamanho dos meus bolsos, da minha segurança. E eu quero. E por que eu quero? Para garantir a minha reserva, a minha vida. Olhe bem, não é errado, é certo. Não nessa época, há épocas passadas. Quando nós saíamos, nós, homens, saíamos da época da caverna. Isso sim, porque nós tínhamos a defesa da vida como primeiro item. Tínhamos isso como natural, instinto do homem. Se não fosse isso, nós não teríamos durado até hoje. A humanidade não estaria aí como está. E são milhões e milhões de anos de luta, enfrentando tudo quanto possa existir. E até termos uma máquina maravilhosa como essa, que se defende perfeitamente. Ou será que Deus esperava que a humanidade iria só vingar quando tivessem os médicos, os doutores, os laboratórios, os psiquiatras, os psicanalistas? Jesus é um psicólogo. Nunca deixou de vir ao mundo por causa disso. Enviou sempre. Sempre enviou alguém. Porque Ele nos recebeu, essa humanidade, para orientar-nos. Porque é a tarefa desse Espírito que atingiu o grau de evolução que ele atingiu. Não só ele, todos os Espíritos da esfera crística, da qual ele faz parte, o Espírito da verdade, que nós vamos encontrar aqui no Evangelho. Então veja, a culpa única das aflições somos nós mesmos. Mas nós não queremos admitir uma coisa dessa. Impossível, eu estou vivendo. Que mal que eu fiz? Vamos ver. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmo? Não é o outro. Ninguém paga o pecado do pai e da mãe. Absolutamente não. Isso não existe. O homem é assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Num grande número de casos, o autor dos seus infortúnios, coisas que ele praticou agora. Quando não, ele traz do passado. Mas do passado já é a moldagem do que ele foi no passado. Porque vivendo os dias de hoje, eu estou moldando o meu corpo de amanhã. Sim. Eu estou moldando o corpo que eu vou ter no futuro, em função da vida que eu estou levando hoje. Da forma que eu estou interpretando a vida. Do que eu estou fazendo com a minha inteligência. Eu poderei vir uma inteligência maior ainda, em benefício meu e de toda a humanidade, porque sempre é em relação ao conjunto, nunca sozinho, para não ser egoísta, ou então, poderei vir com a mente completamente obliterada, cerceada, porque eu usei mal, porque como homem conhecedor da lei, por exemplo, um item, e eu estou me aproveitando
e usurpando daqueles que não conhecem a lei. É os chamados usurpadores das viúvas que Jesus falava que existia antigamente. Vendo uma viúva, ficou viúva, deixou bens o esposo, e lá chegavam os chamados homens que conheciam o direito e iam fazer a sua documentação. Tomavam praticamente tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, como verdadeiros urubus. Isso a história está aí para mostrar. E na medicina? Como é que fica? Em todos os setores existem essas pessoas, os usurpadores, que se aproveitam dos outros, que assustam as pessoas, que criam dificuldades para vender soluções. Quantos não estão fazendo isso? Ao invés de acalmar corações. O médico digno atende a criatura, reconhece nela uma criatura ignorante no sentido dele, relação ele, médico e o paciente. E jamais vai assustá-lo, ainda que tenha visto alguma coisa muito difícil. E vai perguntar a ele se ele crê em Deus. Qual a sua religião? Então vamos orar e vamos pedir para esse Deus da sua religião, que eu tenho certeza ele vai te ajudar. Porque compreenderá que não basta apenas o remédio material. Chico, muitas vezes, fez isso. Certa feita, dando uma receita a uma senhora. A senhora saiu, voltou da porta, falou: Chico, mas você me deu uma receita, eu agradeço muito, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Não tem, minha filha. E eu também não. A única coisa que eu tinha de valor aqui, que pudesse valer alguma coisa, eu já dei agora há pouco. Ele tinha ganho um Evangelho segundo o Espiritismo, com capa como esse aqui, que vocês estão vendo, em couro, mas gravado aqui fora em ouro mesmo, levado por pessoas da Federação Espírita como um presente para ele. Eles foram embora, ele agradeceu, entrou alguém que precisava de alguma coisa, ele passou a mão no Evangelho e falou: olha, vende isso aqui que você ganha alguma coisa, o que ganhar é seu. Ele não deixava de atender as pessoas. Ele teria faltado com o respeito àqueles que o presentearam? Absolutamente não. Olha a nossa vaidade, olha como nós somos dodói. Espera, se alguém visse aquele evangelho na mão de outra pessoa, iria entender que ele deu aquele evangelho, porque aquela pessoa precisava do evangelho. Ele não precisava desse evangelho de ouro. Vejam bem. Então ele fez um bom uso do evangelho e deu esse evangelho para essa pessoa. Então, minha filha, eu não tenho nada para te dar. Ela baixou a cabeça, agradeceu e foi saindo. E ele, como não podia deixar ninguém sem levar uma palavra, alguma coisa, certo? Chamou: vem cá, senhora. Olha, você vai pegar um pedaço de papel, ou essa mesma receita, e divide ela em 10 pedacinhos de papel. Enrola esse papelzinho, dobra bem dobradinho, e você vai tomando um por dia, que a receita manda tomar um remédio desse por dia. Vai, minha filha, tenha fé. Tenho certeza que você vai se curar. Ela foi embora. E Chico continuou a vida dele, esqueceu completamente. Passado uma semana ou duas, essa senhora vai lá, beija a mão do Chico, agradece ele de coração. Chico, eu fiz o que você falou. E eu estou curado, não tenho mais nada. Então vejam, a que ponto chega a mente humana. Mas a importância da atitude do Chico, em não deixando a pessoa embora, porque ficou triste, ficou realmente aflita, porque a vida dela estava em jogo. Vamos fazer essa relação com médicos. Quantos médicos vocês já conhecem que, ao chegar diante do paciente, pinta as coisas mais pretas do que ela é? Quantos não têm paciência e tolerância, porque achar que as pessoas são ignorantes, não entendem nada, tratam como se fosse uma reles criatura que ali está na frente dele. Nem olha nos olhos dele. Acabou de acontecer isso com um parente meu em São Paulo. Me dizia semana que esteve aqui, que foi ao médico, o médico não olhou na cara dele, já foi pedindo os exames. Só de ver que era uma pessoa obesa, estava nervoso. Será que estava nervoso com a aparência dele? Será que estava nervoso porque foi mordido por um cachorro? É aquela história do cachorro mordido, né? Tá certo? Que sai de casa e morde o primeiro que está na rua, mas não morde os de casa. Será que ele veio de casa nervoso, preocupado? Ou será que ele também está aflito com as dores íntimas dele? Descarregou no outro. O que tem de evangelho aí?